Uma economia descolada do momento político dá sinais positivos de recuperação. Indústria, comércio e construção civil apontam para um 2018 mais favorável. Há confiança num crescimento mais significativo a partir de agora. O processo de retomada do emprego é mais demorado, embora os números de Passo Fundo tenham sido positivos e surpreenderam em março com mais de 800 vagas formalizadas. Sobre economia, que o Estúdio 4 desta semana vai tratar. São nossos convidados o economista e professor aqui da UPF, Julcemar Zilli, o presidente eleito do Sinduscon de Passo Fundo e região, que também é professor aqui da Universidade de Passo Fundo, Leonardo Gellen, e a presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Passo Fundo, Karina Sobiziak. Sejam todos bem-vindos ao programa e esse ano, não é, professor Julcemar, a gente não fez nenhum programa ainda voltado para a economia para saber as perspectivas de 2018, mas eu sei que você pode resumir aí como é que esse ano começou. Esse ano ele tem sido um ano atípico no sentido de que nós passamos todo o ano de 2017 começando a querer melhorar os índices econômicos e 2018 a perspectiva é que esses dados realmente apareçam de forma mais consistente. E é isso que a gente já começou a verificar em vários indicadores econômicos que demonstram que uma melhora na economia e automaticamente um efeito positivo em vários setores da economia. Prova disso que nós já temos para o ano de 2018 uma previsão de crescimento econômico em torno de 2,5% a 3%. Lembrando que em 2017 a gente cresceu 1%, em 2016 nós caímos... E esse 1% já foi comemorado. Claro, muito. Sem dúvida. E em 2016 nós tínhamos caído em torno de 3%. Então nós estamos recuperando aquele tempo perdido, aquela economia perdida desde 2014, 2015 e 2016. Então, essa perspectiva de um crescimento no produto interno bruto brasileiro, de em torno de 2,5% a 3%, ele vem junto com a melhora de vários outros indicadores, né? Nós temos a taxa de juros, que vem caindo significativamente nos últimos meses, a ponto de hoje nós temos a menor taxa de juros e com perspectiva que nas próximas reuniões do Comitê de Política Monetária nós tenhamos mais reduções, mais uma redução no mínimo. Então a taxa de juros, ela provavelmente deve chegar agora na próxima reunião em torno de 6,25%. Mas essa taxa de juros ainda não foi percebida pelo consumidor, pelo cidadão de modo geral, porque né? Essa é a taxa de referência da economia, né? A taxa que o cidadão, o consumidor recebe, né, ao tomar um empréstimo, ela é muito maior. Então isso está vindo dos bancos. E para atuar diretamente nos bancos, principalmente os bancos privados, onde o governo não tem efeito direto sobre as taxas, ele está criando mecanismos ou está buscando, junto à Federação a FEBRABAN, né, a Federação dos Bancos, que eles forcem a redução nas taxas de juros bancárias, para daí sim a população começar a perceber. E quando isso acontecer, nós vamos ter um efeito muito mais intenso na economia. Por quê? Porque hoje nós estamos falando de limite do cheque especial, né? Hoje a taxa básica de juros, ou melhor, a taxa de juros do limite do cartão, ela está em torno de 325% ao ano. Sim. Né? Então, com algumas ações que os bancos cobrados pelo Banco Central vão ter que fazer, a tendência é que essa taxa de juros caia. Então, uma taxa de juros menor, ela vai estimular o investimento. E isso, mesmo que a taxa Selic não esteja muito bem clara para a população, isso a gente já consegue ver os resultados no investimento. O volume de investimento vem aumentando. Se aumenta o investimento, aumenta a produção. Aumentando a produção, precisa mais gente para trabalhar, então o desemprego diminui. E isso a gente viu, por exemplo, no mês passado, no setor industrial.
a região de Caxias do Sul, que é uma região preponderantemente industrial, ela abriu, no saldo líquido, mais de 1.000 vagas, né, só no setor industrial. Agora, esse mês, nós temos aqui a região de Passo Fundo, que abriu um líquido aí de 700, 800 mais vagas. 800 vagas em março. Né? Então, isso para o setor do comércio. Então, a indústria começou a recuperar o fôlego. O comércio começa a recuperar o fôlego. Nós temos uma safra boa, né, com preços bons. Isso tudo vai fazer com que a economia aqueça cada vez mais. Então, tudo isso acontece num ano eleitoral. Então, por isso que a gente fala do descolamento. E a gente vai falar depois também se esse descolamento ele vai persistir quando a campanha iniciar. A construção civil também se vê nesse momento de reaquecimento? Com certeza. A gente está já sentindo aí o mercado retomando o fôlego, né? Já os empreendedores, já os construtores já estão retomando seus lançamentos, seus empreendimentos, o nível de confiança já está bem maior. Então, a gente passou por um momento de aceleração no setor muito forte a partir de 2009, né? 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 começa a enfraquecer, 2015 enfraquece, 2016 foi terrível, né? Sim. Como o Jusemar disse, foi o pior ano. O pior ano, e na construção civil foi muito ruim o ano de 2016. 2017 começa a retomada e 2018 a gente está vendo já bases sólidas aí como o Jusemar disse também, essas taxas de juros menores, o crédito imobiliário nos bancos, os financiamentos também melhoraram. A Caixa anunciou essas medidas nos últimos dias aí, dando um up, porque fazia 17 meses que a Caixa não mexia nas suas taxas, não tinha dinheiro para financiamento. Isso também vai contribuir certamente. Isso, os financiamentos habitacionais aí baixaram em média 1% ao ano, né, o juro, a taxa de juros, então já está se sentindo um pouco dos efeitos da queda da Selic. E também o percentual, né, antes estava 50% só do imóvel para ser financiado, agora é 70% financiado, 30% só de entrada. Então estava bem complicado os financiamentos com 50% de entrada, o consumidor não estava... Essa mudança do limite, ela mexe mesmo mexe muito no setor. Imagina, alguém vai comprar um imóvel de 500 mil, tem que dar 250 de entrada, né? Teria que dar. Agora baixou já viabiliza bem. Já viabiliza aí bastante. Então, a gente está sentindo essa melhora e acho que é uma melhora consistente, não é aquele momento, né, de euforia. Então, a gente está... É como a economia do país está entrando nos trilhos, ainda de forma lenta, mas a gente percebe que é uma forma sustentável, que a gente vai ver a economia andando aí por um bom tempo. Por mais tempo na estabilidade. Na estabilidade, Bom, o comércio é sintomático, né? Ele percebe automaticamente se a economia está ou não está entrando nos trilhos. Qual é o quadro, Karina? Com certeza. Com a melhora das variáveis macroeconômicas que o Zilli comentou, que é a diminuição da taxa de desemprego, a inflação baixa, o consumidor ele ficou mais confiante em voltar a consumir. Porque até meados de 2017, o consumidor estava com medo de gastar. Uma, porque poderia perder o emprego. Outra, porque teria que reservar o seu dinheiro para uma possível crise familiar, financeira. Então, com essa mudança, houve uma credibilidade, houve uma confiança do consumidor em voltar a consumir. E nós temos uma informação do IBGE que com essa boa safra agrícola, os gaúchos, principalmente os gaúchos, eles estão começando a investir em bens duráveis. Isso houve um reflexo na venda de carros novos. Janeiro houve um boom na venda de carros novos. Isso já aquece o mercado e já começa a demonstrar realmente o fôlego. O comércio, o varejo, os serviços. Se não me engano, em março também houve um aumento significativo em torno de 23% na venda de carros. Começou em janeiro esse boom e acreditamos que vai continuar. É uma tendência. Bom, e contratações no comércio? A gente já tem também sinais positivos, Karina? Com certeza. Com o aumento das vendas, que ficou em torno de 2,2% de 2017 em relação a 2016, o comércio voltou a contratar. As vendas aumentaram, enfim, como houve bastante demissões e agora a coisa começou a melhorar, eles precisam realmente voltar a contratar para ter uma qualidade de atendimento e o mercado em si está exigindo isso agora. Tem vaga sim. Agora, professor Jusemar, nos explique como é que a economia conseguiu se descolar da política.
Bom, é difícil isso, né? Mas a questão toda está relacionada ao fato de que esse processo político que nós estamos passando, né? A economia percebeu que não sairia daquela situação de recessão que nós nos encontrávamos se essa questão política continuasse presente. Né? Então, associado a algumas estratégias, por exemplo, a redução na inflação, que isso foi preponderante. A redução da inflação abriu espaço para a redução na taxa de juros. A redução na taxa de juros abre espaço para um maior volume de investimento. Então, por mais que a questão política esteja a todo momento ditando o comportamento da economia, mas é apenas a parte especulativa, aquela parte que não é a real. Né? Por quê? Porque é aquele dinheiro que entra e sai da economia rapidamente, são os especuladores. Esses, sim, eles estão sentindo o efeito da política. Então, qualquer pesquisa eleitoral que saia, dependendo dos resultados, esse setor especulativo fica totalmente fora de controle. Né, a ponto de o câmbio subir 2% num dia, cair 1,5% no outro dia, a bolsa subir 2,5% num dia e cair 3% no outro dia. Por quê? Porque é tudo especulação. E o setor e a economia real, aquela que é isolada dessa especulação, que é a produtiva, essa percebeu que não tem o que fazer. Né? Se continuar mais um ano, mais 2 anos vinculando economia e política, o Brasil vai entrar num poço que não vai ter fundo, né? Não vai ter fim. Então, isso fez com que os empresários, a população, começassem a perceber que não dá para trabalhar os dois cenários juntos. Né? Então, o cenário político foi para a área política e o cenário econômico real começou a produzir, começou a trabalhar. Que a gente vê, inclusive, que o governo que aí está, não é, que foi o responsável pela redução da taxa de juros, enfim, das medidas que levaram à redução da inflação, ele é também um dos governos mais impopulares da história do Brasil. Mas aí nós temos que lembrar que quem adotou todas essas estratégias não foi o presidente, né? Não foi o atual presidente, e sim foi o seu ministro da Fazenda, né? E isso a gente tem que comemorar, porque o ministro da Fazenda que nós tínhamos, né, que atualmente já mudou, né, esse ministro ele tem visões bem interessantes com relação à economia. Então, a partir do momento que algumas estratégias foram adotadas, por exemplo, a questão do limite do orçamento fiscal, né, do orçamento público, isso foi um motivador muito grande para que essa inflação diminuísse. Né? Então, vejam, uma ação adotada pelo presidente, pelo ministro da Fazenda, de barrar ou de impor um limite orçamentário, e aí a gente pode discutir se foi bom, se é ruim, né? Se foi bom, se foi ruim, porque limitou os gastos com educação, limitou os gastos com saúde, né? Mas isso fez com que a parte fiscal do governo melhorasse, ou pelo menos não piorasse tanto. E o mercado viu isso com bons olhos, né? Associado a isso, os preços caíram e com a queda nos preços, abriu espaço para que os juros pudessem reduzir. E isso tudo melhorou a economia, mas não que foi no governo Temer, mas não que ele teve um papel preponderante nessa redução dos indicadores ruins e na melhora dos indicadores que são favoráveis, que são bons para a economia. A gente vai voltar nesse assunto no próximo bloco, mas antes disso quero saber do Leonardo o seguinte: você disse que a economia ela está voltando nos trilhos, mas de uma forma moderada. O que é essa forma moderada no setor da construção civil? A gente vai ter tantos lançamentos quanto a gente já teve em anos bons para a construção civil, ou eles serão em menor número? Nos próximos anos aí tende a voltar ao mercado que a gente tinha 5, 6 anos atrás, com certeza. Então, a gente está esperando aí uma melhora significativa. Uma coisa que fez voltar o consumidor, o investidor para o mercado imobiliário e que está dando todo esse diferencial é essa queda de juros que faz com que o rendimento hoje nas aplicações tenha caído significativamente. Quem é que ia tirar o dinheiro do banco há 2 anos atrás, pagando 1% líquido? Ao mês. Fixo, renda fixa. Quem é que ia comprar um apartamento para alugar
se estava recebendo 1% no banco, estava ganhando muito Sim. mais do que o aluguel. Então, isso fez com que o investidor praticamente sumisse do mercado há 2 anos atrás. Hoje, as aplicações aí, se tu conseguir 0,5% na melhor das hipóteses, porque é líquido mesmo, 0,4%. Então, o que faz? Estimula o investidor voltar para um mercado que é seguro, que é o mercado de imóveis, né? E começar de novo a imobilizar o dinheiro comprando os lançamentos, novos lançamentos, e o consumidor final também, né? Eu acho que tem uma questão importante que deve influenciar o setor, é que, claro, nós tínhamos crise, mas às vezes, ou por vezes, essa crise não era que as pessoas tinham dinheiro guardado, aplicado, só que ninguém queria investir. Isso a gente falou em vários programas, que não tem falta de dinheiro. Exato, claro, tem as exceções, que foram as empresas que, porventura, tiveram que fechar, os funcionários que foram demitidos, claro, esses diminuíram a sua renda. Mas boa parte das pessoas, elas estavam com a renda guardada, esperando um momento, porque se falava muito na falta de segurança, nós não sabíamos o que ia acontecer com a economia. Eu mesmo vim aqui várias vezes dizer, pessoal, gastem somente o necessário, né? Por quê? Porque a gente não sabia o que iria acontecer, era uma precaução. A partir do momento que a economia começa a entrar nos trilhos, as pessoas começam... E aí você tem o efeito das rentabilidades das aplicações, as pessoas começam a pensar, bom, agora eu vou pegar aquele dinheiro que estava aplicado e vou investir. Né? Então é nesse sentido que o setor ainda tem grandes chances de melhorar muito para os próximos anos. Bom, a gente continua nesse tema, a gente vai fazer um intervalinho e volta em seguida. A retomada da economia e eleições presidenciais, estes são os momentos em análise no Estúdio 4 desta semana. Leonardo, quando deu a crise ali, muita gente colocou seus imóveis à venda e a gente basta circular um pouquinho pela cidade para ver o que tem de placa de venda de imóveis. Como é que fica esse excesso de ofertas no mercado com a retomada do setor da construção civil? Como é que isso se acomoda nesse momento? A gente vê de um momento, como a gente comentou ali no início, de setor muito aquecido ali a partir de 2009. Então, o número de lançamentos no ano aqui em Passo Fundo era muito alto. Não só em Passo Fundo, em todas as cidades. O ritmo de construção, todo mundo estava construindo. Chegou uma época que todo mundo virou construtor, todo mundo estava fazendo prédio. Qualquer gente que não era da área, todo mundo estava nesse mesmo setor. Então, obviamente, quando houve o desaquecimento da economia, a partir de 2014, houve, né, sobraram um pouco de imóveis. Por quê? O excesso de oferta. Principalmente por isso que a gente comentou antes. As pessoas pararam de investir e deixaram o dinheiro parado no banco a juros altíssimos, né, 1% aí líquido no mês. Então, como que vai diminuir esse excesso de oferta? É com esse investidor voltando. E vocês podem notar que onde tem maior número de ofertas é em imóveis de baixo valor, que é imóveis que é o investidor, bem focado para público investidor. Imóveis de 200, 300, 350 mil. Esse é o que tem o maior estoque e que tende agora a reduzir com os investidores voltando ao mercado de imóveis. Haverá um ajuste de preço aí também nos imóveis? Houve já esse ajuste de preço, já aconteceu, já ocorreu, né? O que tinha que baixar imóveis, acho que a gente já chegou lá no fundo do poço ali em 2016, em termos de baixar. A partir de 2016, os preços começaram a retomar já a sua trajetória normal. Então, não acredito mais em valores de imóveis baixando valores a partir nesse novo cenário que a gente está vendo agora. Bom, né? O Sinduscon, ele mudou a sua área, não é de abrangência, ele não é só Passo Fundo, é também região. Além de Passo Fundo, alguma outra cidade da região que o setor da construção civil reacende depois da crise? Marau me parece que é uma cidade que está crescendo também. Marau é uma cidade que se destaca bastante, Carazinho também, Erechim, Sarandi. Então, a retomada está sendo regional, não está sendo, na verdade, só em Passo Fundo, né? Todas as empresas aqui, todo o setor em toda a região está sentindo já os efeitos da melhora aí da economia, dos números aí, né? Karina, e a CDL percebeu uma mudança no perfil do consumidor? A partir da crise, esse consumidor se comporta diferente na hora de comprar?
Sim, com certeza. Houve aquele medo isolado. Agora as pessoas não estão mais com medo. É como o Zili falou, a economia que separou da parte do comércio, da parte da política, enfim, ela deu um fôlego também, ela deu uma esperança para o consumidor voltar a consumir sem aquele medo de perder o emprego. Com a taxa também de juros baixa, houve um fôlego financeiro. A gente teve também uma redução na inadimplência, em torno de 2% em 2017. Isso é um índice bom, né? O que significa isso? Que o consumidor, ele também, a sua renda familiar aumentou, e com isso ele voltou a consumir no crediário. A retomada da economia foi em geral. Nós temos também uma informação que já houve um crescimento no comércio de 3,7%, comparado com o mesmo período de 2017, de abril de 2017 a março de 2018. E o setor que mais teve essa ênfase no crescimento foi móveis e eletrodomésticos, seguido de vestuário e confecção. Então, realmente, eu acho que o consumidor começou a perceber que ele pode voltar a consumir com segurança. Mas daí ele prefere fazer a prestação ou a compra parcelada, ou ele está investindo numa compra à vista? Olha, mudou isso também ou não? Mudou. Muitos a gente percebe que ainda gostam de comprar à vista. Mas, como a inadimplência diminuiu e eles puderam pagar as suas contas atrasadas, eles retomaram o seu crédito. E isso aumenta também o consumo no crédito. Mas aquele crédito de 60 parcelas, aquele não existe mais, né? Não, o consumidor ele já percebeu que ele tem que ter um pouco de segurança. Ele tem que ir devagar, entende? É isso aí. Eu acho que isso... eu entendo, estou fazendo a leitura da crise que nós tivemos, da recessão que nós tivemos, como uma escola para muito aprendizado dentro do orçamento familiar. E eu falava isso, que o brasileiro ele não sabe viver com dinheiro abundante. O que é dinheiro abundante? É você ter acesso a crédito fácil, é você ter taxas de juros acessíveis, é você ter uma possibilidade de ir em qualquer loja fazer prestações de 20, 30 vezes, né? E isso era o que nós vivíamos lá em 2009, 2010, 2011. Era um excesso de crédito, era uma facilidade de crédito que qualquer pessoa poderia ir ao banco, à loja e efetivar a sua compra. Né? Só que essas pessoas, elas não faziam uma análise se realmente elas podiam fazer esse empréstimo, se elas poderiam fazer essas compras, né? Não analisavam quanto ganhavam, qual seria o valor das parcelas, e isso fez com que muita gente se tornasse inadimplente, né? Então, a partir do momento que veio a crise, as pessoas começaram a colocar a mão na consciência. Espera aí, deixa eu fazer melhor essa análise. O que eu posso gastar? O que eu posso comprar? Qual é a minha renda? Então, me parece, e essa é uma leitura que eu faço, que a crise ela serviu como um aprendizado, e espero que isso seja levado para muitos anos. O Brasil só vai ser uma potência mundial quando nós tivermos a perfeita ou um entendimento muito claro do nosso controle financeiro, né? Eu só vou comprar o que eu preciso. Consumo consciente, né, professor? Eu vou investir aonde eu verifico que é viável economicamente eu fazer esse investimento. Então, a crise me parece que serviu bastante para isso. Isso que a Karine comentou, ele leva exatamente a essa análise, a essa interpretação. As pessoas agora elas vão comprar de forma mais consciente. Elas não vão sair comprando qualquer coisa, vou comprar um celular de R$4.000 porque agora eu posso ir lá e financiar em 30 vezes. Não, peraí. Precisa isso? Não, e as pessoas tinham quantas operadoras no mesmo celular? Vocês lembram? Tinham 4, 5 operadoras no meu celular. Hoje já reduziu isso. Né? Então percebe que o volume de crédito disponível era tão grande que nós simplesmente... também nós temos que lembrar que era uma demanda reprimida, né? Sim. As pessoas queriam comprar e não tinha. Aí, a partir do momento que isso abriu, a porteira abriu, todo mundo quis. Né? Só que esqueceu que depois tinha que pagar. E muita gente ficou prejudicada exatamente por isso. E houve isso também com os imóveis, né? Porque muita gente ficou inadimplente. Muita gente devolvendo imóveis, principalmente nas grandes capitais aí, o nível de devolução de imóveis muito alto.
O que levou muitas construtoras a momentos... Falirem, né? Quebrarem, muitas construtoras... Porque as pessoas, como eu disse, o nível cultural do brasileiro é muito baixo para um mercado de crédito abundante. A gente não tem, eles não têm educação, né? A maioria da população não tem uma educação para entender como é que funciona essa coisa do crédito. Então, é diferente do mercado americano, né? Que tem crédito e abundância. E aconteceu mais ou menos isso, né? No Brasil, aconteceu, abriu como se fosse Estados Unidos aqui, uma época ali, que todo mundo tinha crédito para tudo. O aprendizado veio da pior forma possível. E aí tiveram todo mundo que aprender aí com um remédio bem amargo, né? E essa retomada, Leonardo, agora, com essa retomada, quem quiser investir em imóveis, qual é o melhor caminho, qual é a melhor estratégia para investimento em imóveis? O imóvel... Que cuidados a pessoa deve ter? Sempre que investir em construtoras sólidas, né, que estejam no mercado aí, que tenham, né, uma credibilidade de mercado. Houve também um problema muito grande também em Passo Fundo, assim como em outras cidades, muita obra parada, né, obras inacabadas, obras há muito tempo de atraso. Então, tudo isso gerou no investidor uma insegurança muito grande, né? Então, tem que cuidar disso, cuidar de quem está comprando, saber da solidez da empresa, né? Isso é muito importante na hora de fazer um investimento em imóvel, porque não é um investimento barato, né? Então, é um volume alto de recursos que tu tem que ter, tem que estar investindo em quem tem credibilidade para estar... E é sempre bom ter um capital para dar uma boa entrada nesse imóvel. Isso, não deixar... Financiar todo o limite, esse é um grande problema, né? Muita gente, algumas construtoras também fizeram isso também. Uma entrada muito pequena, encantou, as pessoas vão lá... Para comprar um imóvel de 400 mil, dava 10 mil de entrada. Imagina. E ficava devendo 390, só que 390 está depois E não é só os 390, né? Porque tem uma outra questão aí no mercado imobiliário que os corretores eles querem vender. E aí eles não passam todas as informações necessárias para quem está comprando. Sim. Que tem todas as taxas, depois na hora de fechar o contrato, tem todas as taxas que acrescentam o valor no imóvel. Com certeza. Então, isso é um cuidado também que tem que ter. Não adianta se atirar no mercado se não tiver um mínimo para cumprir aí os compromissos mensais que ele vai assumir e não deixar um saldo muito grande a pagar, né? Também é uma dica interessante aí. Qual é a tua expectativa agora para o segundo semestre com as eleições? Você acha que o Brasil segue o seu curso aí nesse crescente na economia? A economia esse ano tem dois fatores. Primeiro tem a Copa do Mundo, né? Em metade do ano aí que dá uma parada no mercado e depois tem as eleições. Mas a gente está aqui, a nossa região, como é muito dependente do mercado agrícola, com uma safra aí com os preços bons, muito né? bons, os preços deve animar bastante aí o nosso mercado e isso aí reflete direto na construção civil. Quando dá uma safra boa, preço bom de venda do soja, é imediato o efeito. Passa a safra, começa o mercado de construção civil aquece muito. Mas eu vejo com bons olhos aí o segundo semestre. Eu acho que, como aquela coisa, como a crise política se perpetuou por muito tempo, o mercado entendeu que tinha que separar. Não adianta. Se todo mundo ficasse ali esperando, o que vai acontecer? Hoje ninguém nem quer saber, vai ser preso, vai ser isso, o que vai acontecer ali na Lava Jato. As pessoas já estão levando, né, o cenário econômico em separado, né? E isso é importante. Eu acho que vai continuar nesse sentido. Viés. Nesse viés. Você também, Karina, acredita nisso? Eu concordo com o Leonardo. Eu acho que com essa separação, o consumidor vai continuar confiante e a tendência é de manter um crescimento no comércio, sim. Até porque a safra está boa e aquece não só a construção civil, como o comércio como um todo. Eu acho que todos os setores da economia são aquecidos com a boa safra agrícola. Na sua visão, professor, qual é o grau de influência do mercado nas eleições desse ano? Qual será esse grau de influência? Então, eu acho que a influência é significativa, tá? Não vou te dizer em termos percentuais, mas o mercado, ele sempre, ou na maior parte das vezes, ele dita o comportamento, se gostou ou se não gostou do presidenciável que está, por exemplo, à frente de uma pesquisa. E isso a gente lembra nas últimas eleições, né, mais recente, né, a eleição de 2014, né, 2015, da presidente Dilma, que dependendo da pesquisa eleitoral, do resultado da pesquisa, e aí o momento era Dilma e Aécio, acho que se eu não estou enganado, quando a Dilma aumentava um pouco a diferença em relação a Aécio, a economia reagia de uma forma.
quando essa diferença diminuía, ela já reagia de uma outra forma, de uma outra maneira. Então, me parece que o mercado, ele dita alguns comportamentos ou algumas direções que ele gostaria que o presidenciável seguisse. Então, nesse sentido, eu acho Mas que é necessariamente alto. não seja o resultado que o mercado queira. Né? Com certeza, porque, queira ou não, nós temos uma eleição, né, que é feita por voto democrático, e às vezes o voto democrático, a confirmação do voto democrático não é realmente o que o mercado quer ou o que o mercado deseja. Claro, depois o mercado se adapta a essas informações. Então, o grau de influência, ele é significativo, ele é alto, né? Mas que é preponderante, que é ele que define o presidenciável, não, acho que aí já é dar muito poder. Mas também tem duas coisas, ao não é? mercado. Uma coisa é a manifestação do mercado em relação a esse ou aquele presidenciável, outra coisa é a economia andando o seu curso, é isso, né? São duas coisas separadas. Porque hoje ficou relativamente clara a informação de que a economia real funciona de um jeito e a economia especulativa funciona atrelada à política, né? Então, a especulação vai existir. Nós temos ontem os contratos futuros de câmbio, por exemplo, fecharam atingiram um dos maiores níveis, em torno de 3,45, né? R$3,45 por $1, né? Sendo que há um mês atrás, 2 meses atrás, estava em torno de 3,10. Então, olha só, esse crescimento, ele ocorreu basicamente por fatores especulativos. Claro que nós temos os Estados Unidos com perspectiva de aumento na taxa de juros, e aí torna os Estados Unidos, especulativamente falando, interessante. Então, muita gente pega o dinheiro daqui e leva para lá, isso eleva a taxa da cotação cambial, né? Mas isso tudo é especulativo. A parte real, que é o que a gente está comentando, ela está fazendo a sua parte. Ela começou a produzir, ela voltou a produzir, ela voltou a empregar, ela voltou a investir. E isso tudo tende a se concretizar nesses números que nós temos aí para a economia brasileira em 2018. Tá certo, então. Obrigada pelas explicações e pelo papo de hoje. A gente agradece, o Estúdio 4 está encerrando, mas se você quer rever este e outros programas, é só acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima semana.